Bem, pessoal, o professor ele tinha passado uma atividade sobre fecundação, sendo que, como foi muito rápido, eu não pude nem ajudar, mas eu acho muito importante mostrar essa animação aqui, porque realmente abre a cabeça quando você vê tudo acontecendo. E essa animação aqui tá bem legal, ela é bem curtinha, assim, mais ou menos curtinha, mas vai dar uma ajuda grande. Então aqui ele começa falando do ejaculado, que o número de espermatozoides varia de reprodutor para reprodutor, de espécie para espécie. E aqui a gente já consegue ver que alguns espermatozoides vão morrer por causa do pH, certo? Então é importante falar também que em veterinária alguns ejaculados são colocados no útero e outros na vagina, depende da espécie. Então, na porca, na égua, na cadela e na rata é intrauterina a ejaculação, né, tem que ser. E na ovelha, cabra, vaca, gata e na humana é intravaginal, certo? Então, voltando aqui para a animação, é muito importante a gente se lembrar daquela primeira aula, que é a primeira aula que fala de estro, anestro, proestro, etc e tal. Por quê? Agora que a fêmea está em estro, a cérvix ela vai abrir mais um pouco e vai permitir a passagem dos espermatozoides. Principalmente quando está em anestro, ela está muito fechada e é mais uma grande barreira para impedir essa passagem. Então é por isso que o ciclo sexual é tão importante. Alguns até já vão morrer, né, durante esse percurso, né? Lembrando que aqui ele está mostrando uma humana. Então tem toda a passagem da cérvix, etc e tal. Em algumas espécies já não tem tanto isso. Aqui ele fala do muco. O muco é muito importante porque no estro, o muco da fêmea ele fica muito aquoso, que é o ideal para a passagem dos espermatozoides. E aí, ó, esses glóbulos brancos são um sistema imune da fêmea que acha que os espermatozoides são agressores, né, são células invasoras e também matam alguns espermatozoides. Aí agora ele vai mostrar que tem dois caminhos, né? Os cornos uterinos, e aí para qual é que os espermatozoides vão. Geralmente é só um deles que houve a ovulação, depende também da espécie. Geralmente em algumas espécies é mais do lado direito, mais do lado esquerdo, enfim, depende. Aí agora a gente já está dentro do corno uterino e já pode ver essas cílias. A gente vai deixar para o final, elas vão ser mais importantes no final, mas por agora elas servem como se fosse um tapete que prende alguns espermatozoides. Então, a gente já falou de várias barreiras aí. A gente já falou do muco, a gente já falou do pH, a gente já falou da cérvix e agora ainda tem as cílias. Então, depois de passar por todas essas barreiras, vai ter um estímulo da própria parede, certo? A mucosa feminina, que ela vai fazer exatamente isso aqui. Isso que está acontecendo na animação deixa só eu ver qual slide que tá. É essa aqui. Isso que está acontecendo agora, depois de já ter passado por isso tudo, é isso aqui. Vão ter alguns compostos químicos liberados pela mucosa que vai fundir a membrana, né, do acrossomo. E aí vai criar esses poros na membrana do acrossomo e deixar ele mais fluido, certo? E além disso, além de criar esses poros, né, pela fusão de membranas e deixar mais fluido, vai também estimular os espermatozoides. Então eles vão nadar com mais força. E é muito importante lembrar também que se o espermatozoide tem que passar por todas essas barreiras, é por isso que ele só tem essa fusão de membranas agora. Porque ó, ele teve que passar pela cérvix, ele teve que passar pelo sistema imune, o muco, etc. Então é por isso que tinha todas essas defesas no núcleo do espermatozoide, certo? Agora que ele já passou por todas essas, ele precisa de realmente ser o primeiro a chegar no óvulo. Então, ó, aqui a gente vai poder ver ali, certo? É um folículo já maduro. Essas coisinhas amarelas são aquela corona radiata que a gente tinha falado antes. Ó. Então os espermatozoides vão até lá. Pouquíssimos espermatozoides vão conseguir chegar depois de todo esse trajeto. Vão passar pela corona radiata. Ó, eles se esburacando pela corona radiata. E aqui é a zona pelúcida, certo? Ó, zona pelúcida. ZP3. O que é a ZP3? A ZP3 é um composto que vai servir como se fosse uma âncora. Ele é liberado pela zona pelúcida
e ele vai realmente ancorar o espermatozoide que chegou, né, na zona pelúcida, e vai ter uma série de reações químicas que vai começar a dissolver essa zona pelúcida e deixar realmente o espermatozoide adentrar o óvulo. E aí, aqui a gente pode ver ele realmente entrando, ó. Ele realmente está entrando agora, ele conseguiu. E aí até ele colocou no slide a rotação de 180 da cabeça do espermatozoide. Essa rotação que ele falou é exatamente isso aqui. Olha só. Tá vendo que vai dar uma rodadinha quando ele, ó, rodou, um pouco da cauda ficou lá para fora e ele realmente vai ser englobado, certo? Pelo óvulo. E olha só, ele entrando e agora ele entrou, certo? Já dissolveu toda essa parte exterior do espermatozoide para ficar só o material genético e aí depois ter a anfiximia, eu acho que é essa a palavra. E aí vai ter também uma despolarização que vai fazer com que a zona pelúcida e a corona radiata fiquem muito espessas, muito duras e não deixem outros espermatozoides passar. E além disso, vai soltar vários químicos, certo? Para realmente impedir que os outros espermatozoides entrem. Olha só. Aqui a gente pode ver na zona pelúcida, agora já indo para a corona radiata, ou mais longe um pouquinho. Olha só, não vão nem conseguir entrar, certo? E aí vão eventualmente morrer. Aí agora já é dentro, certo? Isso que a gente vai ver agora aqui é o material genético masculino, certo? O que é que a gente está vendo? A gente está vendo exatamente isso aqui. E vai ser a formação do pronúcleo masculino, certo? Olha só. O material genético do macho, né? Aí ele vai começar a se descondensar um pouquinho, vai se recondensar, olha só. Formou o pronúcleo, condensou esse material genético, temos 23 masculino, vai ficar aqui. Finalmente vai terminar a meiose, certo? Feminina, por isso que a meiose só termina quando tem a fecundação, só termina com esse estímulo, certo? Vai terminar a meiose 2 do ovócito, certo? Vai ter o surgimento desse pronúcleo feminino. Aí agora, ó, vocês estão vendo esses dois tubinhos aqui, parecem uns canudinhos. O que é que são? São os centríolos. Lembra lá da biologia do ensino médio? Os centríolos? Então, os centríolos, eles vão terminar, certo? A meiose 2 e depois eles vão ter outro papel. Por quê? Olha só, formou o pronúcleo aqui feminino. E agora, ó, os centríolos, eles vão juntar essas cordas, são dos centríolos, certo? E aí agora, os dois pronúcleos vão se unir, formando só uma grande célula. Então vai ter o emparelhamento dos cromossomos, tanto masculino quanto feminino. E aí todas as características do indivíduo já são estabelecidas aí. Aí agora, do lado de fora, a gente pode ver, né, o zigoto realmente sendo empurrado até o útero pelas cílias. Tá vendo? Se lembra das cílias lá do início que funcionava que nem um tapete? Exatamente. Elas vão ajudar a empurrar até lá no útero, onde vai se fixar e ter a anidação. Certinho?